Bom, muito boa tarde a todas vocês. Sejam muito bem-vindas à nossa aula, tá bom? Vocês que estão participando aí toda quinta-feira, tá? Muito obrigado aí pela aceitação da troca de horário, né? Das 3 às 3h30. Eu acho que vai ficar melhor para todo mundo pode participar, tá bom? O pessoal que está fazendo aí os formulários toda semana também, parabéns. Tem muita gente que não está fazendo, tá, gente? Procura fazer para valer a nota, para valer a frequência de vocês, tudo certinho, tá bom? Não deixe de fazer, porque é o que vai garantir aí o aprendizado de vocês. Vamos torcer para logo voltar, né, para a sala de aula depois dessa pandemia aí. Vamos ver como é que vai ser o decreto do governo, tá? E tomara que logo isso passe. E hoje a gente está aqui novamente para estar falando uma aulinha para vocês muito importante e interessante, tá? Se meu vídeo travar, ele pode travar às vezes, mas meu áudio está saindo normal. Depois vocês vão lá no YouTube, né, no link que eu vou mandar, para vocês verem de novo, pausar, voltar, tá? Vocês vão ter mais calma para estar vendo o vídeo aí. Tá bom? Aqui na internet aqui em Franca está meio oscilosa, está meio problemática. Mas vai dar para dar aula normal, tá bom? Meninada, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui agora, tá? Que é da nossa aula de hoje. Muito bem. Então, vocês estão vendo aí uma telinha muito bacana, tá? Dá um joinha para mim, vocês estão vendo aí o capítulo 4 do livro. Beleza, todo mundo tá me vendo aí. Olha só que capítulo mais importante e interessante para vocês. Os direitos trabalhistas do cuidador, tá? É isso mesmo. Vocês aí escolheram o curso de cuidador, tá? Meninas, meninos aí para estar fazendo. Então vocês têm que entender um pouquinho sobre quais são os direitos trabalhistas que vocês podem ter num eventual contrato de trabalho. Tá? Eu vou estar falando tudo isso para vocês na aulinha de hoje. Quem tem o material da escola, tá lá no livro. Tá? Quem não tem, só aguardar chegar o material de vocês, que tá tudo no livro. Tá certo? Só que aqui é com a minha explicação para ficar mais claro para todos aprendam aí quais são os direitos trabalhistas do cuidador, tá? A gente vai estar vendo isso na aulinha de hoje. Então, só para recapitular rapidinho, tá? O que a gente viu na aula da semana passada, quando eu falei a respeito, né, de quando o cuidador é um familiar, tá? Desses desafios, dessas consequências que pode acarretar aí os cuidados de um familiar, tá? Não é fácil, mas a gente também tem que entender aí o lado da pessoa que a gente está cuidando. Os vínculos, né? Eu falei do vínculo esposa-esposa, né? Marido e mulher lá, filho e pai, tudo isso. Até passei o vídeo para vocês, né? Quem conseguiu assistir. Ficou um pouco complicado, porque o vídeo ele é pago, né? Mas quando vocês tiverem a oportunidade de assistir, não percam de assistir. Assistam que vai ser muito legal, tá bom? O que a gente vai estar vendo hoje, então, aqui nessa aula? Eu vou falar sobre os direitos trabalhistas que vocês, cuidadores, quando for trabalhar, vão ter, tá? Podem ter. Vocês entenderem como que é o regime de contrato. E os tipos de contratação que existem. Vocês vão ver que tem 4 tipos de contratação para os cuidadores, tá? Então, qual que você vai melhor se encaixar aí, tá certo? Muito bem, meninada, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho aqui sobre os direitos do cuidador. Vocês estão vendo aí na tela, né? Agora o assunto é um pouco mais sério, sobre o Ministério do Trabalho e do Emprego. Para quem não sabe, o Ministério do Trabalho e do Emprego é uma pasta que está dentro do Ministério da Economia, tá? Cujo ministro é o Paulo Guedes. Antigamente, nos governos anteriores, tinha um ministério só, né, do Trabalho e Emprego. Era um prédio só para ele, era um ministro só para ele. Aí o Bolsonaro veio e quis juntar alguns ministérios aí, trouxe o Ministério do Trabalho e do Emprego para dentro do Ministério da Economia. Então lá tem, né, toda a pasta, tudo certinho, que vai regir aí a questão do trabalho e emprego no Brasil. Uma coisa muito importante para vocês, pessoal, vocês que vão ser futuras cuidadoras, futuros cuidadores. Atividades de cuidador, aí eu vou colocar aí, ó, criança, jovem, adulto e idoso, tá? Qualquer tipo de cuidador. Essa atividade, ela é classificada como uma ocupação, tá? Presta atenção. É uma ocupação, certo? Que o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Ele autoriza como uma ocupação. E que vai estar constando na CBO. Eu até comentei com vocês sobre o que é a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma série de ocupações, das quais o cuidador está ali dentro, tá? Dentro da CBO. E, dentro da CBO, a ocupação de cuidador, ela tem um código, que é o código 5162. Tá? Que está constando na Classificação Brasileira de Ocupações. Isso é importante saber, porque vai que um dia vocês prestam um concurso público aí, né? Ou uma provinha para estar entrando em algum hospital, tá? Então, nesse caso aí, existe um código, 5162, que é a ocupação de cuidador dentro da CBO. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego reconhece, tá, essa ocupação, e também a Classificação Brasileira de Ocupações também reconhece. Tá bom? Muito bem. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam. Tá? Olha só, até coloquei em maiúsculo e em negrito também para vocês verem.
Meninada, a ocupação de cuidador, ela não está regulamentada com direitos específicos, tá? Porque ela não é uma categoria. Como assim? A gente tem a categoria, por exemplo, dos médicos, a categoria dos professores, a categoria dos enfermeiros, a categoria dos metalúrgicos. A gente tem uma série de categorias no país. Cada uma com o seu sindicato. Então tem um sindicato lá dos enfermeiros, sindicato dos profissionais de saúde, sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos como é que fala? Funcionários públicos, tá? Então, tudo isso tem um sindicato, tudo isso tem direito específico, porque é uma categoria. O cuidador, ele ainda não é uma categoria, ele não tem um sindicato, tá? Então, o que vai acontecer? Já que ele não é uma categoria, não tem direitos específicos, por quê? Porque o direito específico é aquilo assim, a categoria dos enfermeiros trabalha 30 horas por semana, a categoria dos profissionais da saúde tem um piso salarial X, o cuidador ainda não tem isso, tá? Por quê? A CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, como é uma ocupação, a CBO, então, ela garante os direitos trabalhistas da categoria de empregado e empregada doméstica. Então, vocês, cuidadores, vocês vão se enquadrar dentro dessa categoria, empregado doméstico. Vocês não vão ser contratados como empregado doméstico. Lá na carteira vai estar cuidador. Só que os direitos trabalhistas vão ser iguais aos de empregado doméstico. Pode ser empregado doméstico, motorista, jardineiro, porteiro, governanta. Tá vendo que isso tudo são ocupações? Então, vocês vão se enquadrar dentro dessas ocupações aí, tá? Então, nesse caso, por isso que não tem sindicato, não tem uma categoria específica. Então, tem uma classificação brasileira de ocupações. Então, o cuidador ainda não tem uma categoria própria, tá? Eu vou explicar o porquê que não tem uma categoria própria, tá bom? Então, por que não tem uma categoria? Tá? Eu vou explicar agora por que não tem. Bom, na verdade, em 2016, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei, que é o projeto de lei 11/16, tá? Que regulamentava a profissão de cuidador no Brasil. Então, ia ter lá, né, a regulamentação, ia ter a categoria, ia ter até um sindicato. Tá bom? Então, olha só, foi aprovada, né, a regulamentação de profissional cuidador de idoso, criança, deficiência, tá, doença rara. E para isso acontecer, tinha que ter algumas norminhas, né? A pessoa tinha que ter pelo menos o ensino fundamental completo e o curso profissionalizante, idade mínima, tá, sem antecedente criminal, ter aptidão física e mental. Então, a Câmara dos Deputados aprovou esse projeto de lei. Tá? Eles aceitaram isso. Isso lá em 2016. Aí passou ano, tal. Por que não virou lei? Por que vocês não têm uma categoria? Porque o Bolsonaro vetou esse projeto de lei. Não estou aqui fazendo política, tá? De forma alguma. Mas o Bolsonaro, ele recusou assinar esse projeto. Então, em vez de ele sancionar o projeto, ele vetou esse projeto. Porque ele viu lá que não era para ser assim. Ele também sofreu um pouco de pressão do sindicato dos enfermeiros, que estava falando que os cuidadores vieram para tomar o espaço dos enfermeiros. Não tem nada a ver isso. Nada a ver. Uma coisa é enfermeiro, outra coisa é cuidador. Tá? Mas o Bolsonaro, ele resolveu, não vai ter categoria por enquanto. Tá? Ainda vai continuar lá na categoria dos empregados domésticos. Então, o que eu vou assim, até dar como sugestão para vocês, futuros, né, cuidadores, quando vocês estiverem atuando? A categoria se unir. Tá? Porque a gente só consegue as coisas nesse país aqui quando a gente se une e luta por aquilo. Para vocês terem o direito a uma categoria, terem direito a um sindicato, a direitos específicos. Tá? Então, assim, a gente vê que muita profissão luta para ter o seu direito. Os cuidadores também. Foi aprovado. Só falta a canetada do presidente. Tá? Mas isso daí não aconteceu. Tá bom? Então, por isso que não foi aprovado ainda. Muito bem. Mas não significa que vocês não podem trabalhar. Lógico que vocês podem trabalhar. Tá bom? Meninada, quais são os tipos de contratação que existem? Tá? Vamos falar um pouquinho dos tipos de contrato que o cuidador ele pode se encaixar. Tá? Eu tenho 4 tipos de contrato que eu chamo de regime de contrato. Eu tenho a consolidação das leis de trabalho, que é a popular e tradicional CLT. Eu tenho o regime de contrato doméstico, o regime de contrato autônomo e o regime de contrato voluntário. Tá? Então eu vou falar um pouquinho só desses 4 para vocês aí, para, né, dar a entender de forma clara e objetiva a todo mundo aí. Então tem a consolidação das leis de trabalho, que é a CLT, doméstico, autônomo e voluntário. Tá? Vamos falar da CLT, que é a consolidação das leis de trabalho. Presta atenção aqui, pessoal. Eu até coloquei uma observação aí, ó.
tá? A CLT é quando vocês forem contratados ou contratadas por uma empresa. Pode ser um lar de idoso, pode ser um asilo, pode ser um hospital, mas vocês vão ser contratados por uma empresa. Vocês têm que ir na empresa trabalhar, tá? Então, quando vocês têm uma contratação por empresa, vocês automaticamente vão entrar no regime de trabalho CLT, tá? Então, a CLT, ela quase que domina todos os contratos aí. Mas, nesse caso, existem alguns direitos específicos, tá? Que a CLT garante para o funcionário contratado por ela. Então, a primeira delas é a carteira assinada, óbvio. Né? Para você trabalhar aí na contratação CLT, você tem que ter a carteira assinada. Então, tem que ter a carteira de trabalho bonitinha, ela vai ser assinada. Tá bom? É a garantia da CLT aí. Quando você tem carteira assinada, você já automaticamente já entra na consolidação das leis de trabalho. A carga horária já até 44 horas semanais. Tá? Então, vocês trabalham até 44 horas semanais. Tá bom? Não pode passar disso. Se passar disso, é hora extra, por exemplo. Eu estou falando aqui. Então, a carga horária semanal é 44 horas semanais. Aí, indifere da empresa. É de segunda a sexta? É de segunda a sábado? Só que vocês têm que ter pelo menos uma folga na semana. Tá? Então, nesse caso aí, vocês não podem trabalhar 30 dias direto. Tem que ter uma folga ali na semana. Tá? E mais 44 horas cumpridas semanais. Tá bom? Repouso semanal remunerado. Sabe a folga que vocês têm? Vocês recebem por ela. Tá? Vocês vão ficar em casa descansando, mas vocês receberam. Tá? Então tem toda essa questão aí. Sabe aquela questão assim, por exemplo, eu trabalho de segunda a sábado e domingo é minha folga. Só que se eu falto do trabalho, eu perco o dia e perco o domingo. Já ouviram falar disso? Realmente isso existe. Tá? Porque você está recebendo o domingo para ficar em casa. Só que você faltou um dia da semana, você não cumpriu as 44 horas semanais. Tá? Então é descontado. Então o repouso semanal ele é remunerado. Tá? Inscrição no fundo de garantia por tempo de serviço. Vocês vão estar inclusos lá no FGTS. Vocês recolhem lá 8% do salário, se eu não me engano, tá? Depende da categoria. Então 8% vai para o fundo de garantia. Se vocês trabalharem 10 anos e no final, né, ser dispensados, vocês têm uma bolada para receber, porque é o fundo de garantia que vocês vão ter lá do FGTS. Tá? Aí entra uma série de direitos que vocês vão ter. Tá? Que aí é a série de fatores que a CLT ela garante para os trabalhadores. Hora extra, não lembra as 44 horas semanais? Passou de 44, já é hora extra. Tá? Você tem que ganhar por aquelas horas. Geralmente tem patrão que faz banco de hora, tá? Mas é um direito que vocês têm, de hora extra. Vocês têm adicional noturno, se for trabalhar à noite. Vocês têm lá uma parcela a mais para ganhar, porque vocês têm o adicional noturno. Tá? Das 10 da noite às 5 da manhã é pago o adicional noturno. Tá? Férias, todo ano aí, normal, é direito, tá? Da CLT. 13º salário também, mesma coisa. Vale transporte, é um direito também do funcionário. Adicional de periculosidade e insalubridade. Então, por exemplo, vocês vão trabalhar no hospital, tem a insalubridade. Tá? Vocês ganham ali uma participação de insalubridade, porque é um ambiente de risco. É um ambiente contaminado. Tá? Então, vocês têm ali uma insalubridade. Caso haja ali um acordo com o laudo expedido. Tá? Então, nesse caso aí, se tiver um laudo que ali naquele lar, naquele asilo, consta algum perigo para o funcionário, vocês recebem esse adicional também. Tá vendo como tem uma série de coisas que a CLT garante? Por isso que é consolidação das leis de trabalho. Tá? Por isso que é muito importante vocês entenderem o que é a CLT. Beleza? Vou passar aqui. E o trabalho doméstico? O regime de contrato doméstico? Aqui, pessoal, é onde que a grande maioria de vocês pode trabalhar um dia. Tá? Por quê? É quando vocês vão trabalhar na casa de alguém. Vocês vão cuidar de um idoso, ou uma criança, ou um acamado lá na casa dessa pessoa. Nesse caso, né, a pessoa ela é contratada e subordinada a alguém da família. Tá? E é remunerado por ela. Vou dar um exemplo. Eu preciso que cuide da minha mãe. Eu pego uma de vocês aí e contrato. Tá bom? A empresa de vocês vai ser lá a minha casa. Eu vou ser o chefe de vocês. Então, eu contrato vocês, vocês vão responder a mim, né, subordinado a mim, e eu vou pagar vocês com o meu dinheiro. Tá? É como se fosse uma empresa, só que dentro da casa. Tá? Então, quem manda ali, quem paga, é a pessoa da família que contratou esse cuidador. Tá bom? Como é que é esse regime de trabalho? Ele não foge muito da CLT. Ele tem, assim, quase os mesmos direitos. Primeiro, se eu contrato alguém, eu tenho que, né, ter carteira assinada para ela. Eu tenho que assinar carteira. Então, eu vou lá, assino carteira. Eu posso assinar, eu posso, né, sei lá, contratar aí um escritório de contabilidade para fazer todo esse trâmite aí. Mas eu tenho que assinar carteira. Tá? Se vocês forem trabalhar um dia em regime de contrato doméstico, tem que ter carteira assinada. Tá?
Licença maternidade. Tem a licença maternidade. Alguma de vocês, por exemplo, mulheres, ficou grávida, vocês têm 120 dias de licença. Tá? Vocês vão receber. Eu vou ter que pagar vocês para ficar em casa, 120 dias. Mas é a licença maternidade. Tá? Então, o registro lhe dá esse direito a vocês. Aviso prévio. Se eu quiser dispensar, eu tenho que dar o aviso prévio para vocês, 30 dias. Ó, eu vou dispensar vocês, eu vou dispensar você que está cuidando da minha mãe. Vocês têm 30 dias de aviso prévio, recebe, aí tem que reduzir a carga horária, uma série de questões aí. Tá bom? Tudo isso daí nas leis de trabalho. Estabilidade à gestante. Então, por exemplo, a pessoa ficou grávida, tem lá, né, o diagnóstico da gravidez, eu não posso mandar embora. E após 5 meses também, depois do parto, não posso mandar embora. Então, se eu tiver um cuidador, né, uma cuidadora, né, um cuidador grávida é difícil, mas uma cuidadora, né, grávida em casa, eu não posso dispensá-la. Tá? Ela tem estabilidade ali, e ela tem estabilidade até 5 meses após o parto. Tá? Salário não inferior ao mínimo. Vocês que forem trabalhar regime doméstico, vocês não podem receber menos que R$ 1.163,55. Esse é o salário mínimo. Não, professor, o salário mínimo é 1.045. Tá, o salário mínimo federal é 1.045. Mas lembra que vocês estão classificadas lá como empregadas domésticas, né? Na categoria de empregado doméstico, tá? Ou jardineiro, ou governante. Então, lá a CBO garante esse mínimo aí, tá bom? Pelo menos no estado de São Paulo é esse mínimo aí. Cada estado tem o seu mínimo, tá bom? Mas nesse caso, dentro do estado de São Paulo, tá? Vocês vão receber no mínimo R$ 1.163,55. Ou eu, por exemplo, contrato vocês, eu falo assim, olha, eu vou pagar para a Marcela que está me assistindo aí, Marcela, eu vou te pagar R$ 1.500. Você concorda? Concordo, é um acordo que eu estou fazendo. Eu vou lá e assino carteira com R$ 1.500. Tá? Mas eu não posso, por exemplo, pagar 1.100, porque eu estou fugindo do mínimo aí, 1.163,55. Tá? Então é a questão de acordo, beleza? Bom, férias anuais, eu tenho que pagar as férias também para esse funcionário que está trabalhando para mim, acrescidas de 1/3 de férias, é um direito trabalhista, tá? 13º salário também eu tenho que pagar, o vale transporte é um direito, eu também tenho que fornecer, tá? Se a pessoa quiser, claro. Inscrição na Previdência Social para essa pessoa aposentar no futuro. Então inscreva ela na Previdência Social, tá? Lá na frente, ela pode juntar papelada aí para tentar se aposentar, beleza? E o descanso remunerado em feriado. Então, por exemplo, vai ter feriado, eu preciso que você venha trabalhar, eu preciso pagar esse feriado para ela. Além do salário, eu tenho que pagar mais o dia do feriado. Porque o feriado é direito dela descansar, né? Da contratada ou contratado. Só que eu preciso que ele venha trabalhar. Eu preciso pagar o dia para ela ou para ele. Tá? Então ele é remunerado. Certo? Além dos 1.163, tem que pagar mais o feriado, que é o dia. Beleza? Muito bem. Vamos falar do regime de contrato autônomo agora. Tá? O autônomo aí que muita gente também pode, né, vir a trabalhar como autônomo. Gente, o autônomo ele não é regido pela CLT. Ele está fora daquilo que eu falei agora há pouco. Tá? Então ele não tem ali a consolidação das leis de trabalho. Tudo aquilo que vocês viram ali, a maioria ele não vai poder receber, porque ele não está regido, né, por essa lei trabalhista. Então ele não tem esses direitos, tá certo? O autônomo, ele não é subordinado ao contratante. Ou seja, toda a responsabilidade é por parte dele. Por exemplo, vamos supor que vocês estão trabalhando numa empresa, num hospital. Se acontecer alguma coisa com vocês lá naquele hospital, lá dentro do ambiente de trabalho, a responsabilidade é da empresa indenizar vocês. Arcar com todos os custos, todos os gastos. Tá? Então, vamos supor, você estava andando no corredor, escorregou e quebrou a perna. A empresa tem que se virar. Então, assim, vocês estão ali, né, sendo protegidos, garantidos pela empresa. Por isso que as empresas hoje têm esse monte de programa, assim, cuidado com acidente, prevenção de acidente, tem que usar EPI, que não sei o quê, tá? Então, nesse caso, a empresa é responsável por vocês, porque vocês estão lá na empresa através da CLT, tá? Agora, o autônomo, ele não é regido pela CLT, então ele perde essa segurança. Toda a responsabilidade é da pessoa, é do profissional autônomo. Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer um contrato autônomo com vocês. Eu vou pegar um aluno aí e falar assim, olha, vamos combinar aqui um contratinho, né, formal, eu assino uma folha, você assina outra, a gente garante isso lá no cartório. Tá? Eu te contrato 3 vezes por semana, eu te pago R$100 por dia. Tá? Muito bem, é um contrato autônomo.
Não vou assinar carteira. Não tem CLT. Não é carteira assinada. É um contrato formal. Eu posso romper a hora que eu quiser. Tá? Desse jeito. Aí o que acontece? Você está, eu falo subordinado, vocês vão fazer aquilo que eu falo. Tudo bem, mas qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é de vocês. Tá? Se vocês quebrar a perna, por exemplo, aí na rua, ficar doente, eu não preciso pagar. Tá? Eu não preciso pagar. Não é minha responsabilidade. Vocês são autônomos. Tá? Então, é essa que é a grande diferença. O autônomo é aquele que trabalha por conta própria, só que ele perde alguns benefícios aí, certo? Alguns direitos. Pode ser pessoa jurídica, quem tem empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa, mas eu também posso ser autônomo, cuidar de uma pessoa e também receber a parte por ela. Tá? Ou eu monto uma empresa de cuidadores, por exemplo. Tá? Então, eu tenho aí 5, 6 cuidadores que trabalham, né, na minha empresa. Beleza, eu pago por eles aí um valor X, ou a parte, né, que eles trabalham, eles ganham por dia, uma porcentagem é minha. Tá? E tudo isso daí também. Recolhem contribuição à Previdência Social. Isso daqui é a escolha, tá, gente? Se a pessoa quiser lá na frente aposentar, ela tem que pegar o carnezinho da Previdência e pagar todo mês. Por exemplo, eu tenho minha noiva é psicóloga, tá? Ela tem uma clínica aqui em Franca. Ela é autônoma, tá? Só que ela paga a Previdência. Ela pegou lá um carnezinho, todo mês ela paga. Se ela não quiser pagar, tudo bem. Só que ela não vai aposentar. Tá? Então ela paga todo mês porque ela pensa lá na frente. Bom, se ela conseguir aposentar lá na frente. Tá? Então, nesse caso aí, recolhem contribuição à Previdência Social. Geralmente, eu até coloquei uma estrelinha porque costuma ser folguista. O autônomo, ele costuma ser muito folguista. Então, vamos supor, uma pessoa que trabalha na empresa lá, no hospital. Ela é CLT, lembra? Muito bem. Então, ela está toda regida pela CLT. Só que nas folgas, vem um autônomo para cobrir, né, a parte dela. Aí, o que acontece? A empresa ou a própria pessoa paga para ela ir lá só ficar na folga. Tá? Ela não tem vínculo nenhum com a empresa. Ela só vai, recebe o dia, tchau, acabou. Tá? Isso é o autônomo. Então, costuma ser muito folguista. Certo? Esse daí é o regime de contrato do autônomo. E, por fim, o voluntário. Tá? O trabalho voluntário, eu tenho muitos alunos, até, né, não sei se algum de vocês aí já pensaram nisso. Tem muitos alunos aqui que eles querem fazer o curso para ser voluntário. Bonito isso. Né? Bacana, uma atitude muito nobre. Então, para ser um cuidador ou uma cuidadora voluntária. Só que para ser voluntário, o que acontece? Vai de vontade própria. Ó, eu quero ser voluntário, a partir de agora eu quero fazer as coisas voluntariamente. Beleza. Só que o voluntário ele não ganha nada. Tá? Ele trabalha de graça. Então já fica estipulado isso. Eu vou ser voluntário? Vou. Eu faço meu serviço sem ganhar nada. Tá? Eu não tenho remuneração. Eu não tenho CLT aqui, eu não tenho carteira assinada. O máximo que eu tenho é um papelzinho escrito assim, ó, autorizo a fazer trabalho voluntário. E também se eu quiser parar no dia, não preciso. Tá? Tudo isso. Tá? Trabalho voluntário. Contrato voluntário e não de emprego. Acabei de falar. Não é um contrato de emprego. Ele não tem vínculo empregatício. Tá? O voluntário ele vai lá, ele estipula o horário, eu quero vir aqui 1 hora só por dia. Eu quero ficar o dia inteiro. Eu quero vir aqui uma vez só por semana. Beleza, voluntário. Ele que vai estipular. Ele não vai ganhar nada para isso. Tá? Se ele pode nessa semana, na outra ele não vai. Não faz. Tá bom? Onde que ele pode trabalhar? Ele pode desenvolver atividades em residências, né? Ou instituições sem fins lucrativos aí. ONGs, por exemplo, tá? Uma instituição aí que precisa de voluntário, tá? A gente vê direto na televisão, né? Seja voluntário, sei o quê, muita gente precisa, tá? Então tem tudo isso aí. E o máximo que pode receber, né, o voluntário aí é uma alimentação no local, talvez. Eu vou trabalhar numa residência aí ou numa instituição, eu recebo ali o almoço, tá? E o vale transporte, mas isso daí não é uma regra, não é obrigatória a pessoa ou a residência pagar, tá? Geralmente, quando paga o vale transporte, dá em dinheiro ainda para a pessoa. Ó, tô te dando aqui o dinheiro da semana para você vir de ônibus. Se eu quiser pegar isso aí e comer tudo em salgado, eu faço. Tá? Mas pelo menos a empresa pagou, eu tenho que me virar para vir trabalhar. Tá? Então, o trabalho voluntário é assim, ele não tem muito o que se fazer. É um trabalho não remunerado, então, ambas as partes aí sabem que pode encerrar isso o tempo que for. Tá bom? Muito bem. Por fim, meninada, uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês. Tá? E preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Os trabalhadores poderão ser demitidos, aqui eu estou falando dos contratos de CLT, doméstico e autônomo. Tá? Mas vamos pegar só o CLT e o doméstico, porque tem todas as regras trabalhistas, todos os direitos trabalhistas. Tá bom? Os trabalhadores poderão ser demitidos por justa causa. O que é justa causa? É quando a pessoa sai com uma mão na frente e outra atrás. Ela sai sem direito a nada. Tá? Por quê? Se em determinado momento
né, do cuidado ali com a pessoa, né, do trabalho em si, alguma coisa esse profissional fez que feriu os direitos que estão contidos nos estatutos do idoso e do adolescente. Então, a gente sabe, vocês vão ter uma aula comigo agora em breve, não sei se é a próxima ou a da frente. Eu vou falar sobre os direitos do idoso, os direitos da criança e do adolescente. A gente tem o estatuto do idoso e tem o estatuto da criança e do adolescente. Então, os direitos para essas categorias, tá? Então, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo aí. Se eu fizer alguma coisa que fira esses direitos, por exemplo, vocês sempre veem aí na televisão uma câmera escondida de uma pessoa batendo em idoso, um cuidador batendo em criança. Está ferindo o estatuto do idoso. Essa pessoa, ela vai embora por justa causa. Tá? Ainda ela vai querer processar ainda. Eu vou processar porque eu vou entrar na justiça, porque eu vou ganhar milhões. Ela acaba perdendo a causa e ainda tem que indenizar, né, quem ela está processando. Porque ela não tem direito nenhum, está provado. Então, se ferir o estatuto do idoso e da criança ou adolescente, essa pessoa ela pode ser mandada embora por justa causa, sem direito a nada. Tá? Ela vai embora uma mão na frente e outra atrás. Então, cuidado. Tá? Preste bastante atenção. O cuidador, ele é um trabalho normal, igual lá no Ministério do Trabalho. Vocês viram, é uma ocupação que não tem a sua categoria, mas não deixa de ser um trabalho, uma ocupação. Então ali entra todas as regras, todas as leis. Certo? Muito bem, meninada. Tive que falar rapidinho, né? Porque o Zoom, daqui a pouquinho já vai cair já. O que vocês viram hoje? Os direitos trabalhistas do cuidador. Eu falei para vocês que não é uma categoria ainda. Talvez lá na frente possa ser. Tá? Vocês vão se enquadrar na categoria de doméstico, de jardineiro, porteiro, tá? Que é uma ocupação. Lembra o código 5162? Belezura, tá? E os tipos de contratação. Eu tenho CLT, eu tenho o doméstico, eu tenho o contrato autônomo, eu tenho o contrato voluntário, tá? Para vocês identificarem aí qual que vai melhor encaixar com todos vocês. Semana que vem eu vou falar sobre cuidando do cuidador. Quem disse que vocês, cuidadoras e cuidadores, também não precisam ser cuidados? Não precisa ter uma qualidade de vida legal, tá? Também. Vocês estão se dedicando tempo ali para cuidar de alguém. E vocês? Né? Vocês estão também se desgastando. Então, como que cuida do cuidador? Tá? Bastante interessante a aulinha da semana que vem. Na verdade, eu não sei se semana que vem vai ter aula, porque é feriado de Corpus Christi. Eu vou confirmar. Mas fiquem atentos no grupo. Se não for semana que vem, é na outra. Tá? Aí eu confirmo com vocês certinho lá no grupo. A Carla também confirma aí no grupo. Beleza? Meninada, só para não esquecer, tá? Para quem aí ainda está com dúvida de como faz o formulário, eu vou mandar lá no grupo daqui a pouco o link da aula para vocês reverem, pausarem, voltarem, assistir com calma, tá? E o link do formulário. Tocou no link do formulário, vai abrir esse formulário que vocês estão vendo aí. 20 CDD 02, é a turma de vocês, quinta-feira às 15 horas, tá? Coloquei 15 aqui, né? Vamos manter 15 horas, mas é sempre 3h30 que a gente vai ter nessa aula. Aula 4, os direitos trabalhistas do cuidador. Tá? Vocês vão aqui simplesmente colocar o nome completo de vocês. Tá? Embaixo a turma, 20 CDD 02. Tá? Todo mundo sabe fazer, mas não custa nada explicar de novo. Botão próxima, toca no próxima. Vão abrir 3 perguntinhas aqui que eu desenvolvi para vocês. Leiam a primeira, respondam. Leiam a segunda, respondam. Leiam a terceira, respondam. Botãozinho roxo, enviar. Tá? Tocou no enviar, chegou para mim, acabou. Tá? Então vocês já fizeram aí. Façam, não deixem de fazer. Beleza? Muito bem. Deixa eu só... Ô, Bruno. Oi, agora estou escutando vocês. Podem perguntar. Vou fazer uma pergunta para você rapidinho. É assim, eu estou fazendo esse curso e pretendo terminar o ensino médio. A minha filha me deu uma ideia de fazer TO, terapia ocupacional. Você acha uma boa ideia? Olha, Val, tudo que for fazer é bom. Tudo que for fazer é ótimo. Que ela falou assim, que a terapia ocupacional pode ajudar até uma pessoa que esteja com alguns problemas, né, de reabilitação, essas coisas assim. Isso, mas assim, é muito bom. O curso de cuidador também vai te ajudar bastante. Você vai aprender muita coisa bacana. Ela falou assim, para me conciliar, né, esse curso, entrar numa faculdade de terapia ocupacional para agregar junto com o curso de cuidador. Isso, eu te aconselho assim, faz o curso primeiro de cuidador, senão você vai Isso sobrecarregar. mesmo. Porque faculdade não é fácil, sobrecarrega muito, tá? Então faz o curso, vê se você se adapta no curso, se está indo bem, se está gostando, tá? Depois você pensa na faculdade. Se fizer os dois de uma vez, é muito puxado, tá? Eu já tentei fazer isso. Não, é um só. Então faz o curso É uma primeiro. coisa por vez. Não, faz o curso primeiro, tá? Termina o cuidador primeiro para depois você ver como é que vai ser a terapia ocupacional, tá?
Foi a ideia que a minha filha me deu. Eu falei assim, eu vou perguntar para ele se encaixa bem para conciliar com a de cuidador, né? Isso. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Joana, pera só um pouquinho que seu microfone está desligado. Só um minutinho. Eu vou estar terminando então a aulinha de agora, tá? De vocês. Eu agradeço a participação de todas aí. Agradeço muito mesmo, tá? Parabéns. Não vamos desistir. Vamos pensar que logo a gente vai passar por essa fase. Tá? Daqui a pouquinho vocês vão estar na sala de aula, aí são 2 horas com o professor, vai ter prática, vai ter como tirar dúvida, vocês vão aprender muito. O curso cuidador ele é muito rico, tá? De verdade, ele é muito rico mesmo. Não desanimem, tá bom? E não vão embora com dúvida. Na hora que acabar a aula aqui, manda dúvida para mim que eu já respondo, tá? Que aí funciona pelo Zap, certo? Semana que vem eu vou confirmar certinho se vai ter aula, eu mando no grupo. Se eu não tiver, daqui 2 semanas, nossa próxima aula, tá? Aguardem no grupo aí também que eu vou mandar lá o link da aula e também do formulário. Certo? Pessoal, eu vou agradecer a vocês, vou terminar aqui agora porque o Zoom vai cair daqui 2 minutinhos. Quem tiver dúvida, manda para mim, tá? Lá no grupo que eu tô esperando. Certinho? Dá um tchau aí para nós. Tchau, pessoal. Muito obrigado, tá? E até a próxima, tá bom? Espero vocês lá no grupo. Um abraço.